beleza? Então olha só como que ficou agora. Vou maximizar aqui para você enxergar melhor. Então, ó, aqui está o texto, tudo bem? Aqui está o texto. A gente pegou somente o que o colega, o funcionário escreveu lá no chat. Demos aqui um ID para ele e já tem ali na nossa base de dados o rótulo, né? Já foi rotulado como estresse. Aí aqui que entra aquela parada que eu falei para você, Eduardo, mas já tem o rótulo aqui como estresse. Como é que eu vou fazer aqui na minha empresa, sendo que a gente ainda não tem essa base de dados rotulada? Exato, cientista de dados. Sabe o que você vai fazer? Vai rotular. Beleza? Você precisa rotular, você precisa criar uma massa, uma amostra de dados aí que seja realmente representativa para você treinar o seu algoritmo, tá? E o que é representativo para você? Tá, você tem 100 mil funcionários aí, você vai precisar criar ali uma boa massa de dados, né? Para você fazer uma inferência de que a quantidade de dados que você vai precisar rotular é boa ou não, tá bom? Como, Eduardo? Testando, aplicando técnicas de estatística, técnicas de amostragem mesmo, para você saber uma quantidade ideal para você rotular. Eu vou dar um exemplo lá no Banco do Brasil. Se a gente precisava fazer uma parada que precisava rotular, a gente tinha umas áreas meio, né, que a gente chamava, uma área de apoio, que a gente pedia para eles rotularem, né? Então a gente pegava uma galera que tinha conhecimento do negócio. Vou dar um exemplo. Tinha uma área de cobrança, beleza? Tinha uma área de cobrança que era uma área meio ali, né? Não era uma área fim, não era uma área que tava. Era uma área de apoio, de suporte. A gente passava as bases de dados e explicava o contexto. Olha, isso aqui é uma reclamação de um cliente, a gente precisa saber se a reclamação o cliente está satisfeito ou não. Então o que você precisa dizer é, se tiver satisfeito, você coloca satisfeito, se não tiver satisfeito, você coloca não satisfeito. É isso que é rotular. Você coloca alguém que tenha conhecimento ali, né? Você não vai colocar qualquer um ali para fazer uma análise de estresse aqui do funcionário, né? Pô, você tem que ter um certo contexto ali, uma pessoa que trabalha ali, né, no dia a dia da empresa, para saber se realmente a pessoa tá, né, se você colocar qualquer um estagiário para rotular a parada aí, velho, aí pode dar ruim, né? Então você tem que colocar uma galera que tenha um conhecimento ou que pelo menos seja treinado para dizer exatamente aquilo que você quer, beleza? Ó, isso aqui é um dos motivos de você fazer um modelo, uma máquina preditiva que dá zica, tá? É exatamente colocar, porque é muito, às vezes você vai rotular 30 mil registros, vai. E aí você coloca aí qualquer um para rotular e aí, cara, vai dependendo, se você não tiver um monitoramento das pessoas que estão fazendo, a equipe que está fazendo essa parada, pô, bicho, vai chegar uma base de dados rotulada de forma errada, você vai fazer o quê? Vai criar uma máquina preditiva que vai prever coisa errada, tá bom? Então isso é muito importante. Então a galera foi lá, fecha o parênteses, né? A galera foi lá, passou ali os 30 mil registros ali pra galera fazer o rótulo. E aqui a gente tem aqui a base rotulada agora, tá bom? Então lá no Banco do Brasil acontecia muito isso. A gente entregava pra área meio fazia a rotulagem, a gente pegava e aí sim fazia lá os testes ali para construir as máquinas preditivas, tá bom? E isso não é diferente em outras instituições, é assim que é feita essa parada. Às vezes utiliza até formas automáticas de rotular essa parada, né? Olha só que interessante. Tem forma automática, Eduardo? Também tem, cientista, tem de tudo. Tá bom? Então, ó, vou pegar o primeiro aqui que você tá vendo que tá cortando aqui, né? A frase não é só isso, ó. Seidfeld, way circuit, go rest trigger ahead you, pontinho, 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 né? Então eu vou pegar aqui, a frase tá completinha, tá bom? Isso aqui é só a visualização aqui do Pandas que a gente, do Python que tá mostrando pra gente aqui só o início para não ficar feio o texto aqui, tá bom? Mas ó, a frase depois do you, ela vai para frente aqui, tá bom? Beleza? Então tá aqui a palavra inteira. Então a máquina preditiva vai pegar aqui essa frase, vai decompor essas palavras aqui, vai dar um peso para cada uma dessas palavras, né? Você deve estar perguntando aí, Eduardo, mas quais são as variáveis aqui, Eduardo? Quais são as features? Quais são as colunas, os campos que a gente vai utilizar, né? É aqui que entra a mágica do PLN. Cada palavrinha aqui vai ser uma variável, então você vai poder utilizar aqui uma matriz gigantesca para você utilizar e fazer uma vetorização, né, que a gente chama, né? A gente vai utilizar uma função que é exatamente para a gente pegar
cada uma das palavras, fazer ali uma contagem, né, dar um peso para cada uma das palavras, e aí sim, cada palavra vai ser uma feature, beleza? Então, quando a gente for fazer ali a análise do que o cara falou, a gente vai ter ali cada feature com seu respectivo peso. Tranquilo? Deu para sacar? Então, quando a gente está olhando aqui, tem várias variáveis aqui nesse chat aqui, tá bom? Nessa mensagem desse funcionário. Cada palavra tem um peso, né? E tem um peso e essa frase inteira está categorizada como estresse ou como sem estresse. Então, dada essa parada toda aqui, o algoritmo vai, opa, essas palavras que estão aqui tem muito peso, está marcado como estresse. Quando ele receber a outra, ele vai falar, ah, caiu essa palavra aqui foi muito rotulada como estresse, tal, tal, tal. Ele vai fazer as contas, é claro, né? Você não vai fazer nada de cabeça, o algoritmo foi desenhado para isso. E aí a gente vai utilizar esse algoritmo para prever se a frase que a gente vai colocar vai ter um caractere de estresse ou se o cara tá de boa, tá zen. Tranquilão? Fechado?